Muito bem-vindos à última live literária do projeto desse mês de setembro. Que maravilha! No total, foram mais de 40 autores entrevistados, tanto aqui no Instagram, através de lives, quanto pelo podcast chamado Do Livro Não Me Livro. Todas as lives estão gravadas aqui e estão lá no canal do YouTube. Então corre lá, se inscreva e acompanhe não só as lives, mas também as entrevistas que aconteceram pelo podcast, tá bom? Foram autores, escritoras, livros de romance, espiritualidade, autoajuda, infantil. Gente, tem para todos os gêneros. Bom, como nossa última live literária desse mês de setembro, nada mais justo do que fechar essa maratona, evidentemente, com o livro Bandeira Branca. Eu já estava devendo para vocês uma live exclusiva de Bandeira Branca, porque Senira querida, um beijo. A gente falou de você na live e a gente nem se ligou. Eu nem me liguei, na verdade, mas um beijo para você, tá? O pessoal tava já me cobrando, né, desde o ano passado, uma live exclusivamente sobre o livro Bandeira Branca. E eu não tive a oportunidade de vir fazer, montar, porque a vida é uma loucura. E eu falei, não, então eu vou passar a fechar as maratonas com livros da minha autoria, até mesmo para o pessoal que acompanha o trabalho. Saiu muita resenha esse mês de Bandeira Branca e muita gente veio me perguntar no direct sobre o livro. Então eu falei, vamos fechar a maratona desse mês com Bandeira Branca, né? Então tá. Bom, antes de mais nada, tem muita gente que vai assistir que não me conhece, então é nada mais justo do que me apresentar para vocês. A galera que já me conhece já sabe de praxe aí, mas tem muita gente que visualiza, que assiste a live, que ainda não conhece, não só o projeto das lives, mas também a Monique como escritora, né? Então hoje eu não estou aqui como divulgadora em si, mas sim como escritora. Meu nome é Monique Machado, eu sou escritora, sou podcaster, tenho um projeto de entrevistas com autores nacionais, onde já entrevistei mais de 300 pessoas, autores nacionais e autores que moram fora do Brasil, como Portugal, Holanda, França, enfim, Estados Unidos. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque me dá essa possibilidade de conhecer novos autores, divulgar novos livros e, consequentemente, criar uma ponte aí com a literatura nacional e os próprios brasileiros, né? Pois bem, o podcast literário, chamado Do Livro Não Me Livro, também serve como divulgação de episódio. Então, tanto de entrevista quanto de episódio sobre livros nacionais de autores independentes ou não, ele é exclusivamente usado para isso, divulgação, tá? Fora isso, eu também sou escritora. Eu escrevi vários livros, no entanto, eu só publiquei 3. Estou indo para a 4ª publicação agora em dezembro. E, evidentemente, essa live é voltada para um livro que é o Bandeira Branca, que é esse aqui, ó. Para quem não sabe, sou carioca da Gema, nasci e moro no Rio de Janeiro, mais precisamente na Tijuca, tá bom? Então, meus conterrâneos aí, os autores do Rio de Janeiro, os tijucanos. Oi, João. O João Carrijo, que já esteve aqui no projeto, foi uma delícia. Enfim. Bom, vamos lá começar a falar um pouquinho sobre o livro, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, essa história que saiu aí, muita resenha dele esse mês.
muitos leitores me mandando mensagem, as pessoas acessando, lendo pelo site da Amazon, que foi uma delícia também ter visto, acompanhado esse progresso de leitura pelo site da Amazon. E eu gostei bastante, assim, eu falei, cara, tá na hora. O livro, gente, ele é uma publicação independente, né? Quem me conhece sabe que eu sou escritora independente, ou seja, eu não publico por editora, eu não tenho contrato com editoras. O meu perfil é de publicação independente. Então, eu estou à frente do projeto da capa. Isso não quer dizer que eu tenha feito a capa, tá? Eu simplesmente contratei uma pessoa para fazer a capa do jeito que eu queria. Então, eu publiquei... Peraí, gente, pronto. Eu estive à frente do projeto da capa, eu estive à frente do projeto da diagramação, fui procurar diagramista, capista, revisora. Meu livro passou por revisão. É importante frisar que por mais que vocês leiam meus livros, por mais que eles tenham passado por várias revisões, vocês ainda vão encontrar ali alguma incoerência, o que é normal. A gente encontra tanto por publicação de editora quanto por publicação independente. E ainda mais quando a responsabilidade de uma escritora é voltada exatamente para esses detalhes. Não tem jeito. A gente acaba encontrando aí algumas incoerências. Evidentemente, isso faz parte do processo de amadurecimento do autor. Se eu pegar o meu livro daqui a um ano, eu vou relê-lo e vou falar, nossa, essa parte podia ser diferente, essa parte aqui eu podia ter feito de uma outra maneira. E é isso, e tá tudo bem, ok? Maravilha! Como eu disse, todos os meus livros são publicados de maneira independente. O Homem do Quarto Andar, a Bandeira Branca e a Mulher da Foto. Eu só vou mostrar a capa aqui para vocês, ó. Bandeira Branca, O Homem do Quarto Andar e a Mulher da Foto. Todos eles foram de maneira independente, tá bom? A primeira pergunta que me fazem é, você tem, objetivo de publicar por editora? Não. Não tenho nenhum objetivo, por enquanto, de publicar por editora. Estou feliz na publicação de maneira independente, tá? Agora, como é que surgiu, esse projeto de Bandeira Branca, essa história, esses personagens, enfim. Bandeira Branca foi lançado agora, em dezembro de 2021, logo depois de O Homem do Quarto Andar, onde eu publiquei em abril de 2021. Então, em dezembro, ele nasceu. A história é um drama, eu sou escritora de drama, não dou a vocês finais felizes, é importante frisar aqui. Não sou adepta a final feliz em histórias, acho que a história tem que ficar martelando na cabeça do leitor durante semanas, até que ele consiga se desintoxicar. Então, para mim, final feliz não funciona. Eu coloco mais um final feliz ali, muito mais reflexivo do que feliz. Então, se você não gosta dessa pegada, provavelmente não vai curtir a leitura dos meus livros, ok? Ele foi publicado em dezembro de 2022 e antes dele ser publicado, eu trabalhei bastante na pré-venda dele. Ou seja, comecei a vincular chamadas de que ele ia ser publicado, o tema do livro, da leitura. Então, quando ele chegou, a tiragem física, quando chegou logo na pré-venda, ele explodiu. Então, ele vendeu, aí eu só fiz 20 exemplares, gente, dá para acreditar? Eu fiz 20 exemplares de pré-venda, porque eu não sabia se ele ia sair ou não, e ele acabou saindo. Então, os 20 exemplares foram vendidos, chegaram e saíram logo no mesmo dia.
foi incrível, assim, porque eu não esperava. As pessoas iam lá no meu direct: Monique, eu vi que você vai lançar um livro novo, reserva para mim e tal. E eu falei: claro, não sei o quê. Então, quando ele chegou, ele saiu. Eu publiquei ele primeiramente em e-book, na versão digital. Então, joguei a pré-venda, reservei os exemplares, joguei o e-book, e quando os físicos chegaram, eles chegaram só em março, fevereiro, se eu não me engano, fevereiro ou março, se eu não me engano. Então, para vocês terem aí uma ideia de que a tiragem chegou posteriormente ao lançamento, e quando chegou, já tinha ido embora, já tinha esgotado, né? Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro, tá? Para que vocês possam aí se inteirar ainda mais nessa história. Lembrando que o meu livro é um drama. 15 anos após o término conturbado do namoro de Luísa e Júlio César, o ex-casal se reencontra em um trágico acidente de carro. Luísa tem novamente a chance de tentar se redimir com o grande amor da sua vida, antes que seja tarde demais, enquanto Júlio luta contra sentimentos guardados durante os últimos anos. De um lado, mágoas, ressentimentos e traições. Do outro, arrependimento, perdão e redenção. Gente, minha mãe entrou na live. Minha mãe tá muito tecnológica, sério. A minha mãe não... Até pouco tempo não sabia o que era Instagram. Ô, Sossô, você tá fazendo na live, Sossô? Com uma narrativa comovente, ela tá ali só assistindo. Com uma narrativa comovente, Bandeira Branca mostra a força de um amor que foi capaz de superar obstáculos, ultrapassar o limite do tempo e transformar a experiência do relacionamento abusivo em um grande e inesquecível aprendizado. Essa é a sinopse do livro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu vou ler para vocês um trechinho, tá, da história. Esse livro, gente, tem aí em torno de 330 páginas no livro físico. No digital, se eu não me engano, tem um pouquinho menos, tá? E aí eu levei em torno de 1 mês e meio, no máximo 2, para escrever, porque eu escrevo diariamente, né? Eu tenho eu já acordo, já sento, já escrevo, e aí fica essa rotina, essa disciplina diária da escrita comigo. Então, a cada 2 meses, por exemplo, eu tenho um livro pronto. Evidentemente, não um livro que eu vá publicar, mas eu tenho ele ali pronto, escrito, com início, meio e fim. E aí eu já parto para outra história. Bandeira Branca entrou nesse ritmo de eu sentar e escrever diariamente e construir todo esse enredo. Então, foi aí em torno de 2 meses, eu acho que não mais do que isso, né? Então, quando ele ficou pronto, eu falei, bom, agora eu vou começar a trabalhar na publicação desse livro, o que me encheu, evidentemente, de muito orgulho, né? Bom, Bandeira Branca tem uma personagem, né? Como disse a sinopse, a Luísa. A Luísa, ela é uma personagem muito conturbada, porque ela é muito perturbada emocionalmente. Eu quis colocar dentro de Bandeira Branca muitos dilemas, não só da própria personagem, mas também de um relacionamento em que ela viveu, onde ela cria ali toda uma rede de manipulação, toda uma rede de mentiras, porque ela vê através da manipulação que ela consegue, pelos mais vulneráveis, o que ela quer. Ou seja, ela se relaciona com uma pessoa, um homem, que é o Júlio César, e acaba envolvendo esse menino, né, esse rapaz, numa rede horrível de manipulação e mentira. Até que ela chega ao extremo, aonde ela coloca a vida dela e das pessoas ao redor
dela em perigo. Então, esse livro é muito intenso porque mostra todo esse processo. O livro começa num acidente de carro terrível, onde ela é atropelada, e toda a simbologia dela no chão, tentando se comunicar, porque a pancada foi muito forte do atropelamento, ela não consegue se comunicar, mas ela está consciente. Então ela olha ao redor, ela quer se comunicar e ela não consegue. Isso foi feito propositalmente por causa da simbologia que isso representa. Ou seja, às vezes a gente quer se comunicar, às vezes a gente quer falar para o outro aquilo que a gente não conseguiu. E aí a gente perde essa chance e a vida nos dá de maneira caótica essa chance. E muitas vezes a gente não consegue. Então a Luísa, ela senta ali, ela está sentada, deitada, machucada, tentando sobreviver e querendo se comunicar. E não consegue. Quando ela vê, a pessoa que atropelou é o ex-namorado, o Júlio César. Então a história, ela tem um presente, ela tem um passado. Quando eles se reencontram nesse acidente, toda a história vem à tona. Ela quer se redimir, não consegue, o Júlio César quer salvar ela e também não consegue, tá? Eu acho que Bandeira Branca foi um divisor de águas na minha vida. Foi através desse livro, de expor essa história, de produzir esses personagens, criar toda essa trama, ele me fez fechar esse ciclo. Então eu tinha muita coisa para botar para fora relacionada a essa história, coloquei, gostei do resultado e quando eu publiquei, acabou, foi-se embora. Eu coloquei através dos personagens tudo que eu estava ali naquele momento sentindo e querendo passar, as mensagens. Tanto é que teve um leitor outro dia que me mandou mensagem dizendo: Monique, eu estou muito mais perto de Deus agora, depois que eu li o seu livro, do que em qualquer outro momento na minha vida. Por quê? Bandeira Branca fala sobre perdão. Bandeira Branca fala sobre erros, mas também fala sobre perdão. Fala sobre tanto de um lado quanto do outro. A gente erra, porque a gente é humano. A gente sente coisas ruins e boas, porque a gente é aberto a isso. Mas a gente também é capaz de perdoar e ser perdoado. Então, Bandeira Branca fala exatamente sobre isso. Não só os erros que cometemos, mas como perdoamos os outros e um dia queremos ser perdoados. Então, esse feedback desse leitor foi muito importante. Eu amei quando ele falou e eu fiquei realmente muito emocionada. Entre outros feedbacks que foram, assim, maravilhosos. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado do livro. Eu acho que, nesse contexto todo, a parte que mais exigiu de mim na construção dessa trama foi literalmente fazer, criar essa rede da nossa protagonista, que é a Luísa, ao manipular alguém, né? Ela extrapola o limite ali de tudo que você possa imaginar. Tudo do que é certo, tudo do que é errado, tudo do que pode, tudo do que não pode. Então, produzir a Luísa nesse caminho exigiu bastante coisa de mim, bastante emocional, né? Teve uma hora que eu falei assim, uau, tem que parar, tem que respirar, e aí eu voltava para escrever. E eu acredito que foi um equilíbrio, porque escrever Bandeira Branca também foi muito bom. Eu tive coisas ali que me proporcionaram coisas maravilhosas, como a própria produção do Júlio César e o amor que ele tinha pela Luísa. Então, escrever sobre amor é muito bom, porque equilibra toda a maldade do outro lado, né? Muito bem. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu falo pra caramba, né, gente? Bom, Bandeira Branca foi meu segundo livro publicado. O primeiro foi O Homem do Quarto Andar.
Ó, primeiro foi O Homem do Quarto Andar. O segundo, O Homem do Quarto Andar, foi em abril. O segundo foi em dezembro, Bandeira Branca. E A Mulher da Foto foi em abril de 2022, tá? Eu vou publicar um agora novamente não, né? Vou fazer mais uma publicação em dezembro. Não revelei nome, não revelei nada, porque está em processo editorial. Assim que ele estiver pronto, farei uma live de lançamento e ele vai ter tiragem, tá? Então não se preocupem, eu vou dando informações para vocês ao longo dos meses aqui pelo feed do meu Instagram, MoniqueMM18. Olha, eu tive um processo de bloqueio nesse livro, em Bandeira Branca, quase no final. Porque escrever o final, eu precisava tirar de mim tudo que era a azeitona sabe, a cereja do bolo. Então, no final, eu confesso que eu passei por um processo ali de bloqueio, mas não durou muito, gerou em torno de 2, 3 dias, que eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou finalizar esse livro? E aí eu fiquei uns 3 dias longe da escrita, não queria ficar mais, para não perder exatamente a sintonia e a conexão que eu tinha com o meu livro. E aí eu respirei e falei, agora eu vou escrever. E aí eu sentei, escrevi o final, mas eu não posso dizer que propriamente foi um total bloqueio. Bloqueio mesmo eu passei no livro que eu vou publicar agora em dezembro, que eu fiquei meses sem conseguir voltar à escrita do livro. Eu estou terminando, inclusive, a escrita do livro agora, né? Então, entre aspas, né? Terminando entre aspas, porque esse foi o maior bloqueio que eu já passei até hoje, né? Não foi o de Bandeira Branca, foi do novo livro. Mas lá na época a gente vai falar sobre isso e eu conto mais detalhes sobre esse bloqueio para vocês, tá bom? Bom, tem muita gente que me pergunta, né, a minha relação com a escrita, com a leitura, o que eu acho fantástico, porque a forma como eu lido com a leitura aguça a curiosidade de muitas pessoas que me acompanham. Mas como é que a Monique consegue ler tanto? Como é que a Monique consegue ler o dia inteiro? Por que a Monique... Não existem motivos para eu consumir um livro atrás do outro, propriamente dito. A minha relação com a leitura é incrível, porque ela vem desde muito nova. Eu leio desde muito cedo, na casa da minha tia, na casa da minha mãe. Foram lugares que eu sempre tive livros, acesso aos livros. Então, na escola, eu tive sempre acesso aos livros. Eu lembro, sei lá, no jardim, onde eu já tinha acesso aos livros. Então, a leitura na minha vida, ela vem muito antes da escrita. Apesar de eu começar a escrever ainda com criança, né? Foi muito, muito, muito antes de começar a escrever que eu comecei a ler e a amar a leitura. Eu tenho lembranças fabulosas de cenas onde eu deixava de, sei lá, brincar com a galera de pique-pega, bandeirinha, para ficar em casa, na sala, no chão, lendo os livros que eu tinha. Então, os gibis foram realmente incentivadores, né? Eu tinha coleções de gibis que minha irmã e minha mãe me davam, então eu amava ler gibi. Ainda amo, adoro gibi, adoro. Mas a graça do gibi era ir até a banca comprar o gibi. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? A gente não tem mais uma banca para comprar o gibi. Então era todo o processo, acabou o gibi, ir lá na banca, escolher na banca o gibi que a gente tinha acabado de ler, outro diferente. Então a minha relação com a leitura ela é muito maior, muito mais profunda, muito mais intensa. Eu costumo dizer que a leitura veio muito antes, né? Veio de outras vidas. E aí, com o tempo, isso só melhorou, porque o meu cérebro se adequou àquele ritmo de leitura. E aí eu li um livro, de repente eu passei a ler 2. De 2 livros eu passei a ler 3. E aí o meu cérebro começou a doutrinar várias leituras ao mesmo tempo.
Então, com 16 anos, eu já lia 4, 5 livros ao mesmo tempo, sem misturar as histórias. Eu sabia qual era desse, qual era desse, qual era desse. A minha memória melhorou, né? Porque a gente trabalha essa parte do cérebro. Eu sou muito boa de memória, eu sou muito boa em vocabulário, modéstia à parte. Gente, tô falando modéstia à parte porque, nossa, mas ela é muito sabor. Não, é porque a leitura proporciona isso, proporciona um vocabulário e mexe com o seu lado do cérebro, onde trabalha a memória. Eu posso não saber o nome de determinada coisa ou pessoa, mas eu sei exatamente aonde, qual lugar, em que tempo aquilo aconteceu. Então, jogos, por exemplo, de memória, eu sempre gostei, sempre me dei muito bem, né? Então, é como se eu dividisse meu cérebro em blocos e a leitura une tudo isso. Então, a leitura é muito importante na minha vida, não me vejo sem livros. A escrita chegou um pouquinho mais para frente. A escrita, ela começou quando eu estava com 9, 10 anos, talvez, e eu tinha ganhado de presente um diário. E aquele diário tinha cadeado. Imagina, uma menina de 9 anos ganhando um diário e as folhas eram coloridas e ali eu escrevia todos os dias. Foi a partir dali que eu passei a escrever todos os dias e ver que através da escrita todos aqueles sentimentos que eu tinha, os pensamentos, de bons ou ruins, eram expostos de maneira terapêutica. E aí eu não parei mais, era um diário atrás do outro. Na adolescência eu tive uma pausa, 15 a 17, tive uma pausa, mas depois eu voltei a escrever freneticamente e não parei mais, até que por fim eu tomei coragem de publicar meus livros. Aliás, escrever livros era um sonho que eu tinha muito cedo. Desde muito nova eu queria escrever um livro, publicar meu livro. Eu só não sabia qual era o caminho e quais as ferramentas que eu tinha em mãos, tá? Então, eu acho que tudo acontece da melhor maneira possível. A leitura e a escrita me levaram para esse caminho que eu tô hoje. Que bom, né, gente? Bom, eu vou ler aqui um trechinho para vocês do meu livro Bandeira Branca, que é da parte do acidente, que é quando ela é atropelada. De um lado ao outro da rua, a extensão tinha mais ou menos 10 metros, e no meio da faixa de pedestre, meu cérebro me alertou para as chaves de casa. Certamente não lembrava de tê-las guardado dentro da sacola, provavelmente esquecendo em cima do balcão do café ou perto da menina da caixa registradora. Parei abruptamente no meio da rua, aproveitando o sinal fechado e sacudindo a sacola plástica para ouvir o barulho do chaveiro, que foi em vão, pois não houve sinal de que um molho estaria ali dentro. Rapidamente virei meu corpo na direção oposta para voltar à padaria, sem aceitar que a minha distração provavelmente esfriaria meu café e meus pães. Foi então que tudo aconteceu muito rápido. Eu só tive tempo para avistar um carro grande e preto vindo diretamente para cima de mim, sem que eu pudesse fazer absolutamente nada. Abri os olhos, percebendo que meus tímpanos estavam tampados e bloqueados para qualquer tipo de som ou ruído, e a primeira coisa que vi foi o azul do céu, ainda sem qualquer nuvem branca. Quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras favoritas era ficar com minhas amigas, deitada exatamente como estou agora, vendo as figuras que as nuvens formavam. Ainda consigo ouvir as risadas que duravam horas quando tentávamos decifrar cada imagem que aparecia acima de nós, transformando toda aquela bagunça na melhor fase de nossas vidas, sem saber que um dia brincaríamos disso pela última vez antes de crescer. Hoje, não há nuvem que forme imagens engraçadas
ou misteriosas, assim como não há em minha vida alguém para compartilhar tais lembranças. Fui arrancada de meus devaneios, sentindo a minha audição voltar gradativamente, querendo entender o que havia acontecido. Certamente, eu estava no chão, deitada de barriga para cima, vendo toda a movimentação que acontecia ao meu redor, tentando mexer meus braços sem conseguir, além de ter uma ardência nos cotovelos que estavam em contato com um asfalto áspero. Em uma outra tentativa, mexi os dedos das mãos para saber se ainda segurava a sacola plástica, mas ela não estava mais comigo. Meus ombros pareciam estar sendo pressionados por uma força que puxava-me para baixo, sem dar a mínima chance de me levantar. Cada parte do meu corpo formigava. Tentei girar a cabeça vagarosamente e uma dor aguda me fez grunhir, um sonho atípico, transformando tudo em pânico. Desesperadamente, comecei a girar os olhos para captar o máximo de coisas que podia. As pessoas rapidamente se aglomeraram para me ver e reconheci alguns rostos de dentro da padaria que minutos antes estavam na fila, bem atrás de mim. Fechei os olhos, pensando nas últimas coisas que vira. Eu estava atravessando faixa de pedestre. O sinal estava vermelho. As chaves foram esquecidas. A sacola plástica, meu café, meus pães, minha bebida. Um carro preto. Abri meus olhos novamente, dessa vez umedecidos. Eu agora sabia. Eu tinha sido atropelada. Essa é a parte em que ela é atropelada, que ela acorda daquele devaneio todo dela, né? E se conscientiza de que ela está no chão, machucada, sem conseguir se comunicar, com muita gente ao redor e querendo entender exatamente o que tinha acontecido. E aí sim, as coisas começam a fazer sentido e ela vê que ela foi atropelada. A partir daí, tudo começa a desenrolar. Ela se depara com Júlio César, que foi quem atropelou, e a história começa a mesclar passado e presente. Passado e presente, até o final. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu beber mais água que eu falo dessa. Bom, vocês estão vendo aí, né? Tanto para autores quanto para leitores, que o mercado digital ele está expandindo muito, cada vez mais. Muitas pessoas estão publicando em formato digital, preferindo, na verdade, publicar digitalmente do que fazer uma tiragem física, por exemplo. Isso se dá por causa do preço dos e-books, da acessibilidade, da praticidade. Não é todo leitor que consegue, por exemplo, dar 50, 60 reais num livro físico. Então, ele recorre ao livro digital como uma forma de conseguir ler aquele livro daquele autor que ele gosta ou daquela autora que ele gosta. Então, a estratégia que eu uso na publicação dos meus livros é jogar um livro digital no mercado e aguardar um tempo até fazer uma tiragem, para que o livro chegue aos leitores, para saber se ele está sendo bem recebido, porque não adianta eu ver que o mercado editorial está explodindo em livro digital, publicar o livro e fazer de repente uma tiragem de 200 livros físicos. Eles vão ficar parados aqui. Então eu trabalho muito esse lado digital na publicação dos meus livros para que eles sejam aceitos ou não, e aí sim fazer uma tiragem física. É a minha estratégia, é a forma que eu trabalho. Então quando eu olho
para o mercado editorial e vejo essa acessibilidade do livro digital aos leitores e aos escritores como opção, eu acho ótimo, eu super recomendo e acho de verdade que o livro digital é o futuro, tá? Isso não quer dizer que os livros físicos vão acabar. Eu não sei se vão ou não acabar, mas eu amo o livro físico, adoro pegar. Não tem nada melhor do que a gente pegar, o nosso livro físico quando ele chega. É sensacional. Então, é óbvio, eu prefiro o livro físico, mas também sei que dentro do mercado e para o futuro, tanto como escritora quanto para leitora, o livro digital será e vai dominar aí tudo ao nosso redor, tá? Bom, como vocês sabem, eu trabalho muito com autores independentes, né? Principalmente autores iniciantes. Então, eles estão muito perdidos. Monique, o que eu faço aqui? Pô, como é que eu faço ISBN? Como é que eu registro minha obra? Monique, eu vou por editora? Monique, você conhece... Eu sou bombardeada diariamente por perguntas desse tipo. E qual é o conselho que eu dou para essa garotada que está chegando, para os autores que estão chegando no mercado de publicação independente, ou não, né? Porque eu também vejo muitos escritores e autoras perdidas em publicação por editora. Eu já estou no mercado, conheço um pouco disso, então eu posso falar por experiência e posso falar não só como leitora, falo como leitora, como escritora, como divulgadora. Para mim é a melhor coisa, né? Então publiquem de maneira independente, não sem levantar a bandeira aqui. Já falei que isso é de perfil, tá? Vai de perfil. Mas o conselho que eu dou para essa garotada que está chegando, fazendo publicação, gente, trabalhem o livro de vocês, usem sinônimos. O sinônimo enriquece o livro de vocês. Usar sinônimo não quer dizer que você tem que deixar o seu livro difícil na leitura. Quer dizer que você enriquece. Você leva ao leitor palavras novas, com os mesmos significados daquela palavra que ele já conhece. Ou seja, abre o vocabulário. Usem sinônimos, o texto fica mais bonito, fica mais enriquecido. Você consegue captar a atenção do seu leitor, tá? Então, assim, mas usar sinônimo é chato, mas é preciso. Pega aquela palavra que você sabe que tem um sinônimo, joga lá no Google, por exemplo, vê qual é a variação dela, vê quais são as opções que você pode substituir para enriquecer não só o seu texto, mas a sua frase, a fala do seu personagem, né? O personagem ele precisa ter coerência, ele precisa falar não bonito, mas ele precisa demonstrar as ideias dele. Então o sinônimo ajuda não só na produção textual, mas também na formação de diálogos. Isso ajuda muito na hora de ler o livro, tanto para o leitor quanto para o escritor, tá? Então, se eu pudesse aconselhar vocês, provavelmente seria isso, seria usem sinônimos e pesquisem sobre o assunto que vocês vão abordar. Não coloquem temas difíceis, desconhecidos, temas que vocês não conhecem. Não tenham autonomia para falar e joguem ali. E outra, não romantizem abuso. Pelo amor de Deus, não romantizem abuso, tá? Então essas são as dicas que eu dou para os autores que estão chegando e escritores. Eu acho que se eu falasse, não desistir é meio óbvio, né? Se você quer escrever, quer publicar, não desistir é o caminho, mas também é muito óbvio isso, né? Bom, muita gente também me pergunta sobre a minha leitura. Monique, você lê 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo? Gente, eu só leio 4 livros ao mesmo tempo,
tá? Só que a minha vida não se resume somente a essas leituras. Se resume também à avaliação de livros que autores me enviam. Então, às vezes, eu tô lendo 6 livros ao mesmo tempo. Só que desses 6, 4 estão na minha cabeceira, tá? Então, assim, eu terminei recentemente Júlio Verne. Quem não conhece Júlio Verne é o pai da ficção científica. Eu li, se eu não me engano, 5 ou 6 livros dele de uma vez. Ele é excelente, ele é maravilhoso. Leiam. Faltou um que era do balão, se eu não me engano, é 5 dias em um balão, ou 25 dias, eu acho que é 5 dias num balão. Que, cara, a edição tá lindíssima. Eu peguei a edição da Príncipes, eu acho que é Príncipes o nome. E eles arrebentam nas edições dos livros, e eu fui lá, comprei e amei. Eu não conhecia Júlio Verne e tive esse contato com ele, realmente amei Júlio Verne. Então eu super recomendo aqui para vocês qualquer livro do Júlio Verne, tá? Que foi o que eu terminei recentemente. E agora eu tô em Anne de Green Gables, os 10 livros da Anne. Quem assistiu a série sabe, quem leu o livro deve estar suspirando aí. Ah, Monique, você vai adorar, já estou adorando. A Anne é linda, inteligente, é bonita por dentro e por fora. E a história dela lá no seriado já tinha me comovido. E agora, lendo, eu super me divirto com ela. É uma delícia ler Anne de Green Gables. Bom, e já que a gente está falando de leitura, né? Eu deixo aqui o meu escritor favorito para vocês. Eu sou leitora de suspense, de terror, de crime. E eu tenho um escritor que eu amo de paixão, que é o Dan Brown. Isso não é segredo para ninguém, né? Mas eu também tenho o Zafon, que é o meu favorito, Dan Brown. Mulheres, eu tenho a Karin Slaughter, que é sensacional, é uma só de crime, é maravilhosa. Eu tenho a Daniela Arbex e eu tenho a Mary Del Prior, que é de história do Brasil, né? Que eu amo, eu consumo a Mary Del Prior, cara, absurdamente amo os livros dela. Acho uma historiadora, professora, uma escritora sensacional. E a Daniela, que é uma jornalista investigativa, escreveu vários livros maravilhosos e eu consumo um atrás do outro também. E ela escreveu a da Boate Kiss, que eu amei, Cova 300 e alguma coisa, 302, alguma coisa. Que foi um livro que eu fiquei assim impactada, eu amei também, e muitos outros. Então, se você não conhece Daniela Arbex, corre lá para conhecer. E a Mary Del Prior, que é uma coisa assim, uma sumidade em história do Brasil. Evidentemente, Laurentino Gomes, Rodrigo Trepache, eu acho, né? O nome dele também já li. O Laurentino eu nem preciso comentar, tem resenha dele aí no feed do meu Instagram, MoniqueMM18, onde eu postei e ele veio, respondeu, agradeceu. Quer dizer, é um escritor que, além de muito vendido, ele cria essa conexão com os leitores, é muito bacana. Então, tenho muitos escritores nacionais favoritos e internacionais também. Bom, já falei pra caramba, né? Audiobook, eu sempre falo para os meus escritores, né? Invistam em audiobook se vocês puderem. Transformem essa ferramenta no trabalho de vocês. O audiobook é uma ferramenta inclusiva, vai mostrar que o teu livro vai chegar a outras pessoas, dislexos, deficiente visual, pessoas que não podem ler o livro físico ou digital, mas conseguem ouvir a sua história. Então é uma ferramenta muito forte. Eu ainda não produzi meus audiobooks, porque eu não consegui achar uma empresa financeiramente dentro daquele meu orçamento, evidentemente. E tem uma empresa muito boa mesmo.
E aí eu parei para conversar, para ver como que a gente poderia estar fazendo o audiobook dos meus livros, e realmente o valor, o preço, né, é do mesmo tamanho da qualidade. Então, eu tenho que esperar, não tem jeito. É um projeto que está no meu caminho. Vou transformar meus livros em audiobook. Nem que para isso eu mesma grave. Muito bem. Então, se você é escritor ou escritora, use essa ferramenta. Planeje, porque o audiobook é uma ferramenta muito potente, tá? Agora, tem uma perguntinha, né, que eu sempre faço para os meus autores, aquele complete a frase, a lacuna, como a gente falou recentemente, né, do amar-se escritora. Gente, escrever todo mundo pode, né? A gente tem que concordar que escrever todo mundo pode, mas expor os sentimentos, os pensamentos, nem todo mundo tem coragem. Então, eu costumo dizer que publicar é um ato de coragem. Escrever, todo mundo tem o seu lado escritor, mas publicar é um ato de coragem. Então, eu amo ser escritora porque eu sou corajosa o suficiente para publicar aquilo que eu escrevo. Então, uma coisa se liga à outra, a coragem e a criatividade. Então, a escrita é tudo na minha vida, né? Tudo, entre aspas. É através da escrita que eu me saro, que eu me curo, que eu me reinvento. E cada um tem um lado aí. Escritor e sabe até onde a escrita atinge ou não você, por dentro e por fora, né? Muito bem. A gente não falou sobre a capa do livro, né? A gente falou. Essa capa aqui, gente, ó, toda ela, tá vendo? Como eu disse para vocês, eu primeiro faço o livro digital para depois o livro físico. E quando eu fiz o livro físico, eu não esperava que a capa fosse ficar tão bela. Esse azul, confesso, eu não gosto de azul, mas esse azul ficou tão magnífico, olha isso, que eu gostei muito. Isso aqui é da primeira edição, tá, gente? Olha, a diagramação, ó, as letras. Esse trabalho do livro físico foi feito por uma empresa editorial chamada Lunas Editorial. Eu adoro que quem comanda é a Lúcia. Ela teve o trabalho, ó, de ver tudo bonitinho, de fazer tudo como o planejado. E essa capa, eu tinha feito a capa digital com uma capista que não era da Lunas. Aqui a letra, tá vendo? A fonte. E a digital eu tinha feito com uma capista que na época era muito famosa. E eu falei, nossa, eu quero essa capa pro meu livro. E aí fechei com ela, ela fez pra mim, beleza. Falei, em breve eu vou fechar a física com você. E ela era muito famosa. E aí, quando eu fui mandar a mensagem, tinha pago as duas capas, ela sumiu. Desapareceu. E aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo. E ela já tinha dado golpe aí em várias pessoas. Várias pessoas pagando para que ela fizesse a capa. E ela recebia o dinheiro e sumia. Na época, essa capa foi tipo R$35, tanto a física quanto a digital. Falei, pô, menos mal, né? Comecei a procurar empresas editoriais que fazem essas coisas, né? Produzem capa, diagramação, e achei alunas. E, cara, eu me apaixonei pelo trabalho, pelo serviço, pelo atendimento. E falei, quero fazer a capa digital. Expliquei o que aconteceu. E aí, ela falou, Monique, eu já peguei autores aqui com o mesmo problema que você, com a mesma pessoa. Eu falei, putz. Então, assim, foi aquela coincidência que deu certo. Entreguei o projeto na Lunas, né? E falei, Lúcia, tá no teu peito e vambora.
E quando eles me entregaram, foi assim, surpreendente o resultado. Eu chorava. Quando a edição chegou, eu falei, meu Deus do céu, que chororô. E ficou um trabalho belíssimo, eu gostei muito. São duas pessoas, aqui o Júlio César e a Luísa, né? A gente consegue ver. Tem todas umas penas representativas. Tudo isso aqui para combinar com a capa digital. Enfim, eu não sei se eu vou fazer uma nova tiragem ou se eu vou trabalhar numa edição futuramente, não sei, tá? É bem provável que eu trabalhe numa edição futura, mas eu tô tão ocupada com novos projetos, novos planos, que de repente eu preciso deixar assim por algum tempo. Me agrada bastante, meus leitores adoram essa história e eu fico muito feliz com o resultado, tá? Muito bem, já falei pra caramba. Lembrando para vocês que vocês podem me seguir aqui no Instagram, MoniqueMM18. Todo mês, durante 10 dias, tem maratona de lives. Eu trago para vocês autores nacionais, entrevistando eles sobre seus livros, tá? E vocês podem se inscrever no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. Essa live, por exemplo, vocês vão poder assistir no meu Instagram e poder assistir lá no canal do YouTube também. E eu fecho essa maratona de lives do mês de setembro com meu livro Bandeira Branca. Mês que vem a gente vai fazer uma live sobre O Homem do Quarto Andar, que é um dos meus livros mais vendidos e mais lidos, tá? Então, a partir do dia 7 de outubro, eu estarei de volta com lives e entrevistas com escritores nacionais de publicação independente ou não. Tá bom, gente? Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo, que vai assistir. Eu vejo vocês mês que vem. Lembrando que, calma aí, todos os meus livros estão à venda no site da Amazon, o e-book, né, por R$ 1,99, e você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Ou então me manda um direct. Se eu tiver com livro físico aqui, com tiragem nova, eu consigo vender para vocês já com frete incluso. Mas a princípio não chegou nada. Eu estou fazendo um teste com uma gráfica. Se der certo, a gente vai ter aí uma tiragem nova dos meus livros, tá? Mas a princípio é só lá no site da Amazon, R$ 1,99 o e-book e pelo Kindle ilimitado, tá bom? Agora sim. Obrigada, gente. Até mês que vem. Beijo!